Uma coisa que talvez tenha ficado de dúvida para você é que no vídeo passado eu falei que a gramática era algo natural de todas as línguas, e aí nós temos inúmeras regras com inúmeras nomenclaturas difíceis, e nós temos algumas pessoas ditando para nós aquilo que nós devemos falar e como, certo? Como nós devemos falar. Hoje eu falarei sobre isso, ok? Mas antes de mais nada, a gramática ela é uma arte e uma ciência. Ok? Então não necessariamente você precisa sabê-la para exercê-la. Fique comigo que eu vou explicar melhor isso, porque hoje nós vamos finalizar esse assunto, ok? Bora lá! Salve, meus queridos, bora lá, vamos ao vídeo, vamos ao que interessa. Vamos começar exemplificando aqui. Para nós adentrarmos em algumas questões lógicas, algumas questões sociais. Eu vou contar uma historinha para vocês e aí vocês vão me dizer se ela é pertinente ou não ao que nós estamos falando, que a língua é algo natural de todas as... E a gramática é algo natural de todas as línguas, beleza? Imagine que você, meu nobre, que está me assistindo isso, você mesmo, que você tem aí uma criação de patos. Certo? E aí de repente alguém vai lá e surrupia um dos seus patos ou a sua criação. Essa é a história de hoje. Algo comum no Brasa, o roubo, né? Infelizmente. O que você faria? É justo. Mas o que você falaria? Acho que é justo também, eu acho que eu faria a mesma coisa. Enfim, Rui Barbosa tinha uma criação de patos, segundo a lenda, e um determinado dia estava chegando à sua casa, ouviu um barulho estranho e foi averiguar. Ao chegar lá, percebeu que tinha alguém, indo e roubando seus lindos patinhos. E aí ele fala da seguinte forma: bucéfalo, anacro, não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos a sorrelfa e a socapa. Se fazes isso por necessidade, transijo, mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga, e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. E o ladrão, confuso, diz: doutor, eu levo ou deixo os patos. Eu não creio que você utilizaria uma linguagem tão rebuscada para uma situação tão horrível quanto essa. E fica a dúvida, se é algo natural, por que isso daí era um padrão hoje não é? É claro que há questões históricas, beleza? Mas vamos lá, a gramática, como eu disse, ela é algo natural. Vendo esses bichões aqui, não necessariamente isso daqui nasceram de uma árvore, ok? Mas quando eu digo gramática, eu não estou me referindo única e exclusivamente a esses livros, ok? Eu estou me referindo a um sistema simbólico, porque é isso. Respondendo aquela pergunta do início do vídeo. Na área da linguagem, nós temos 3 artes principais chamadas de artes liberais da linguagem, que são lógica, gramática e retórica. Qual é a particularidade de cada uma delas? A retórica é a arte de comunicação, a lógica é a arte do pensamento e a gramática é a arte da simbolização, é a arte simbólica que faz com que, olha só, ela é um elo, na realidade, entre você e o teu interlocutor. Entenda o teu interlocutor sendo ele próximo ou não, sendo... E, por exemplo, eu estou falando, você aqui que está me assistindo é meu interlocutor. Pode ser você, pode ser uma plateia, pode ser uma carta daqui a trocentos anos, pode ser a gente que esteja falando aqui no tete-a-tete, certo? Interlocutor é isso. A linguagem, ela expressa o quê? Pensamentos, sentimentos, vontades, expressam ações, a realidade e afins. Só que, quando eu penso nessas coisas, como é que eu transmito para você? Via linguagem. Como que eu faço isso de maneira que você entenda? Como é que eu simbolizo isso? Aí é que a gramática entra. Isso é gramática. É a arte de simbolizar a vontade do ser humano, o pensamento do ser humano, as necessidades, os sentimentos do ser humano. Sabe quando você não consegue dizer o eu te amo que você quer tanto? É porque você não estuda gramática, seu... Entende por que agora as aulas de língua portuguesa são tão boas pra você? Que é porque você consegue... Pegou a visão, né? Não. Agora, voltando lá ao caso dos patos.
Ainda ficou um ponto de interrogação. Pô, mas eu não falo dessa forma. Se ela é tão natural, por que a forma que eu falo hoje não se tornou padrão na língua, na gramática hoje em dia, né? Por quê? Não sei. Vamos lá. A gente tem como referência... Vamos lá. Quem que diz que você deve falar da seguinte forma? Existe algo chamado padrão, beleza? O que é o padrão? O que é conveniência? A gente adota símbolos por imitação ou por conveniência. A grande fatia dos símbolos que nós adotamos hoje é por pura conveniência. Imagine que nós tivéssemos que expressar as coisas. Por exemplo, se você tivesse que representar, sei lá, um cavalo, seria muito mais fácil para você desenhar um cavalo ou escrever a palavra cavalo. Percebe que a palavra cavalo não está dizendo, não condiz com nada com o animal. Não existe nada na palavra cavalo que fale, nossa, isso está se referindo ao equino quadrúpede, tanto. Não tem nada. É igual gato. Existe alguma coisa na palavra gato que faz referência ao felino? Não tem. Se, por exemplo, a gente fosse adotar as palavras por imitação, de repente o nome do gato deveria ser uma espécie de mia alguma coisa, por causa do miado do gato. De repente o nome do cachorro deveria ser ao alguma coisa. E aí, que é curioso, as crianças elas fazem o primeiro processo por imitação, né? Ou miau, não é assim que elas aprendem? Só que a gente não conseguiria uma linguagem precisa se nós colocássemos tudo por imitação. Ia ser horrível. Perceba você que é por pura conveniência. Agora, vamos lá. Por que a conveniência é importante? Antigamente, um exemplo. Antigamente nós tínhamos caixas d'água e telha feito de um material chamado amianto. Hoje em dia já é proibido. Por quê? Porque viu que ele pode trazer câncer. Antigamente nós tínhamos nas tintas chumbo. Hoje em dia não tem mais. Por quê? Porque não é conveniente que tenha. Então as coisas elas primeiro existem e depois a gente começa a adequar a conveniência. Olha só, imagina, talvez você nem goste de matemática, mas pensa nesses algarismos aqui. Os números romanos, eles foram muito úteis e nós utilizamos até hoje. Eles são muito úteis até hoje porque nós utilizamos eles para falar sobre os séculos e tudo mais, século I, século XV e assim por diante. Mas e para fazer conta, isso dá uma desgraça. Você imagina você fazer a seguinte conta. E aí você percebe que o resultado é tão simples. E é simples se você utilizasse os números árabes. Então, antigamente eram utilizados os números romanos, por conveniência hoje nós não utilizamos eles para fazerem conta. E a gramática também é a mesma coisa. As coisas nós utilizamos também por conveniência. E eu acho que você está conseguindo entender. Vamos mais além. Por que o português de antes, o de hoje não se torna uma nova norma na gramática normativa? Quem é que diz que eu devo falar de determinada forma, que tal oração é certa ou que é errada? E eu vou lhe responder. É aquele que sabe melhor usar a língua. Vou pegar alguns exemplos aqui. Talvez você conheça uma língua chamada italiano. A referência para ela foi um poema chamado A Divina Comédia de Dante Alighieri, que foi tão bem escrito que transformou o antigo florentino basicamente no italiano que nós conhecemos hoje. Os grandes escritores são essas pessoas que sabem melhor utilizar a língua e essas pessoas são a referência que nós temos. No português nós temos Camões, para o italiano nós temos Dante, para o inglês nós temos Shakespeare. Então essas pessoas são a referência para nós termos a gramática como nós temos hoje, beleza? Tá conseguindo entender agora? Então, por exemplo, para quem faz academia, você vai pensar, vou colocar aqui para você ver, existe um aparelho chamado mesa flexora, que é aquele que você deita, certo? Para você treinar o seu posterior de coxa. As primeiras mesas flexoras, elas eram retas, certo? De maneira que o foco era fazer o posterior de coxa. Só que percebeu-se que era interessante que elas fossem um pouquinho mais inclinadas. Por quê? Para ter um conforto da coluna. E hoje, praticamente todas elas, ou elas têm uma leve declinação, ou elas são inclinadas, por conta de conveniência e adaptação aos dias atuais. Tá ficando claro aí pra você? Se não, comenta aqui embaixo o que você tá achando. Talvez ainda algo que não tenha ficado claro. Por quê? Porque quando você estuda gramática de maneira extremamente teórica. Só que a gramática, ela é algo tão prático quanto qualquer outra arte. Por quê? Arte é aquilo que você faz. E ciência é aquilo que você basicamente conhece. Depois eu entro nesse detalhe melhor, mas para fins didáticos, por exemplo, vamos supor que exista um marceneiro. Às vezes, essa pessoa não sabe muito bem ler ou escrever,
mas ela aprendeu na prática a fazer aquilo. Ou o mecânico, por exemplo, ele de repente não sabe, às vezes nem não sabe ler, às vezes não sabe escrever, mas ele consegue fazer toda a manutenção, porque ele aprendeu na prática. E a gramática é isso. Lembra que eu falei dos escritores? Esses escritores são o quê? Aqueles que melhor utilizaram a língua, depois que a língua já nasceu, floresceu, e aí veio esse escritor, e aí a partir disso, ou esse grupo de escritores, tanto faz, nem todos os casos é assim, e é formalizado um livro chamado Gramática. Entenda esse livro como sendo o diploma, entende, da língua. Mais uma coisinha, você seria um criador gramatical? Vamos lá, responda aqui para mim aqui embaixo. Só duas perguntas. Qual classe gramatical pertence às palavras sexta e sábado? E segunda pergunta, quais são as palavras que nós conjugamos? Para a primeira pergunta você deve ter escrito substantivo e na segunda, verbos, certo? Vamos lá, se nós temos os verbos como sendo algo de conjugação, por que você utiliza a conjugação no substantivo? Aí você não tá aguentando mais a escola, o trabalho, e aí você fala, nossa, fim de semana tá chegando, e amanhã eu vou sextar. Hoje eu sextei, sábado, monstro, pá. Percebe que você tá colocando algo pertencente a uma classe gramatical em outra? Você viu que interessante? E muitas palavras nascem assim. Ok? Então futuramente teremos até registro. Ela não tem um registro formal hoje, mas isso é para mostrar que ao longo do tempo você também é um participante de tudo isso. A sua forma de falar é participativa nesse processo. Então gramática, meu querido, é isso. É arte de simbolizar os seus pensamentos, a sua fala, é arte de você expressar, é arte de você simbolizar teus pensamentos, teus sentimentos, a realidade, as tuas vontades. Você simbolizar isso dos teus pensamentos e você conseguir transmiti-los, e aí já entramos na arte da retórica. Isso é gramática. Essa arte, ela vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, de maneira tal que existe uma maneira melhor de se fazer isso. Todos fazem assim, para que todos consigamos entender. Do contrário, teríamos inúmeras formas de se falar, inúmeras gramáticas, e aí aquilo que a gente acha que seria uma democratização da língua resultaria no ninguém entende ninguém, e ia acabar para esse ano. Se ficou alguma dúvida, quer mais uma explicação, deixa aqui embaixo. Por quê? Porque você é livre para isso e não te custa nada, é na faixa, meu nobre. Então faça isso aí para você mesmo, estude esses temas, e vou ficando por aqui. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vou estar deixando aqui para vocês assistirem o que é de fato a gramática. Repito, é uma arte de simbolização do teu pensamento, das tuas vontades, é aquilo que transforma praticamente em material aquilo que era imaterial. É o visual da linguagem, vamos dizer assim, dessa forma, por conveniência do ser humano. Por quê? Porque a nossa linguagem é totalmente diferente da comunicação animal. Os animais têm comunicação? Tem, mas os nossos símbolos, eles são arbitrários. Fica comigo aqui que eu vou estar colocando mais coisas interessantes para você, beleza? Fiquem todos com Deus e fui!